Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o programa Ronda da Cidade. Para você que está aqui no município de Linhares e no norte do estado do Espírito Santo, fiquem conosco. Esse é o recado importante para você. Hoje eu vou falar sobre coronavírus. Claro que nós vamos falar sobre isso, porque a cidade de Linhares segue fazendo o seu combate. Tem mais um boletim epidemiológico que foi divulgado aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o que está já aberto em relação ao comércio da cidade. Eu vou trazer essas informações. Agora eu quero começar trazendo a foto de um homem que está sendo divulgada nas redes sociais. A polícia quer saber onde está este homem. Produção, tudo bem? Bem-vindos. Coloca a foto dele aí que eu quero trazer essa informação. Esse homem que vai aparecer aí no seu vídeo, ele acabou matando a mulher dele. Matou a mulher depois de tentar uma aproximação com esta mulher. Segundo informações da polícia, esse homem chama-se Averaldo Nunes Brito, de 56 anos. Ele matou Edneia Loureiro, de 40 anos. A polícia descobriu o crime recentemente. Olha que detalhe interessante. Este homem acabou atraindo Edneia para um local, lá em Rio Bananal. Comunidade Rio Bananal deve conhecer bem. E aí acabou cometendo o homicídio depois de tentar uma reaproximação com a ex-mulher. E aí, ele até o FGTS da mulher acabou roubando. Ele se apoderou do valor que ela tinha, me parece que de R$1.000 de um FGTS. Levou também. A polícia descobriu toda a trama dele e agora quer saber onde está. É um dos detalhes que eu vou trazer aqui no programa Ronda da Cidade, porque a comunidade de Rio Bananal está assustada com esse crime. Ele próprio enterrou a mulher. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes. É assim que começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Interaja conosco através das redes sociais. Esse é um recado sempre muito importante para você que gosta da boa informação. O telefone já aparece na sua tela, 99622-4547. Nos acione. É muito importante. Olha, está chegando uma informação aqui agora que os bancos estão abertos, obviamente. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é que funciona, o que já não está, ainda não está funcionando. Agora, um cidadão preocupado disse o seguinte: Oséias, tem uma fila gigantesca no centro da cidade, em um dos bancos. Aí aquela história, né? Ah, vai funcionar, mas em horário especial e coisa e tal. Aí a população vai lá e promove uma verdadeira fila. Gente, o recado que eu vou trazer aqui é que essas filas, elas precisam ser evitadas, mesmo com a reabertura parcial em muitos ramos do comércio aqui da cidade de Linhares. Eu vou trazer essas informações também. Um giro de notícias relata mais um homicídio na cidade de Linhares, foi no chamado Beco da Junal. A polícia, ela ainda quer chegar aos autores deste crime. Foi um homicídio com uma tentativa de homicídio na noite do último sábado. Números do novo boletim epidemiológico. Um giro de notícias vai trazer informações de Linhares e de Rio Bananal, agora no Ronda. Veja. Vamos agora a um giro de notícias. O avanço dos crimes de homicídios em Linhares chama a atenção das autoridades. O primeiro homicídio do mês de abril no município teve como cenário o conhecido Beco da Junal, que fica na rua Rui Barbosa, altura do bairro Aviso. De acordo com a polícia, na noite do último sábado, moradores relataram barulhos de tiros. A polícia foi chamada e encontrou uma mulher e um homem, ensanguentados, pedindo ajuda. Os policiais viram um homem em fuga do local, possivelmente o autor dos tiros. Foi iniciada uma perseguição ao suspeito, que também atirou contra os policiais e conseguiu fugir. As vítimas tiveram identificação. A mulher é Leico Rocha dos Santos, 33 anos. Foi alvejada por 5 disparos de arma de fogo e morreu no local. O homem tem o prenome Wellington e foi atingido por um tiro no pé.
Ele foi socorrido por uma guarnição do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Geral de Linhares. De acordo com informações policiais, o suspeito trajava moletom de cor azul, calça escura e estava com um capacete de cor preta. Este é o primeiro assassinato do mês de abril e o de número 27 no município de Linhares. Quem tiver alguma informação que possa auxiliar a polícia, é só ligar para os números 181 ou 190. A segunda-feira começou bem diferente em Linhares. É que o governo do Espírito Santo divulgou quais estabelecimentos podem abrir, quais ainda continuam fechados durante o período de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. Atividades industriais e de serviços essenciais não estão proibidos de funcionar. Já barbearias, salões de beleza e clínicas de estética que chegaram a ser proibidas de funcionar por alguns municípios podem voltar às atividades, desde que respeitem normas de higiene. Hoje estarão abertos supermercados, materiais de construção e serviços automotivos, além de lojas de chocolate, restaurantes e bancos. Já funcionam sem restrição prestadores de serviços e indústrias em geral, farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e água, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, lojas de conveniências, borracharias, oficinas de reparação de veículos automotores e de bicicletas, estabelecimentos de vendas de materiais hospitalares, casas lotéricas e restaurantes que ficam às margens das rodovias estaduais. Mais um boletim epidemiológico foi divulgado em Linhares. A cidade registra, até agora, 8 casos confirmados de Covid-19. Foram descartados 89. São 3 curados clinicamente, 4 estão em isolamento e 1 internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, que é o hospital de referência da região para casos de Covid-19. São 188 casos notificados, 91 ainda são suspeitos. A polícia faz buscas para prender Averaldo Nunes Brito, de 56 anos. De acordo com investigações, ele assassinou sua ex-mulher após ter atraído a vítima para um local que fica na região conhecida como Córrego Araújo, em Rio Bananal, com a desculpa de relatar o relacionamento. Chegando lá, executou a vítima com golpes de madeira na cabeça e enterrou o corpo no meio de uma mata a uns 300 metros da casa. Averaldo, logo após o crime, desapareceu na região. O corpo foi desenterrado e encaminhado para o serviço médico legal. Além de matar a vítima, Averaldo roubou todos os pertences dela. As investigações revelam que um pouco antes do crime, Averaldo já tinha roubado o dinheiro do FGTS da vítima. O caso foi concluído e a prisão do elemento foi decretada pela Justiça. Em vídeo, o delegado Fabrício Lucindo pediu ajuda dos moradores para prender o homicida. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro desse sujeito, Averaldo Nunes Brito, um sujeito que cometeu um crime muito bárbaro na região de Rio Bananal, ligue para o 181 e faça a denúncia. Ou então procure algum policial civil ou militar do seu conhecimento e passe o local onde esse sujeito está escondido. Nós vamos atrás e vamos prendê-lo. Crimes que deixam a gente... Não dá nem para dizer aqui de sentimento, do que a gente tem de sentimento quando ouve dizer sobre um caso desse. O cara tentou reatar o relacionamento, possivelmente alguma coisa deve ter acontecido ali, e ele acabou matando a mulher, enterrando o corpo dela e ainda roubou o dinheirinho do FGTS dela. Um absurdo. A polícia então pede ajuda dos moradores, principalmente da região de Rio Bananal, para encontrar este homem que nós já colocamos imagem dele aí. Alguém está me pedindo aqui, Oséias, vocês não deram a identificação da vítima. Bem, a identificação da vítima é Edneia Loureiro, de 40 anos, que foi a vítima deste homem lá de Rio Bananal.
Gente, ainda hoje eu vou trazer uma infectologista aqui no programa Ronda da Cidade. Como é que é, hein? Essa semana é uma semana importantíssima no combate ao coronavírus. Como deve ser a nossa postura? O que dizem os infectologistas? Daqui a pouco eu vou trazer essas e outras informações no Ronda da Cidade. Eu volto já. Bom, vamos lá, vamos com o programa Ronda da Cidade. O negócio é o seguinte, eu vou trazer um giro de notícias já e eu tenho um recado importante para os senhores pais que estão preocupados com a mensalidade da escola dos filhos. Em época de pandemia, em época de din-din curto, para alguns din-din suspenso. E aí muita gente correndo atrás dos benefícios, linhas de crédito, as ações dos governos, tanto estadual como federal. Calma aí que daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Deixa eu abraçar o Geraldo Nunes e a dona Regina, eles estão no BNH nos acompanhando. Olha, valeu, brigadão. Daqui a pouco tem um infectologista aqui e ele vai responder a perguntas da população. Já tem uma pergunta aqui de uma idosa de 75 anos, aliás, alguém mandou para a gente. Olha, estou com minha mãe idosa de 75 anos. Ela deve usar máscara no dia a dia? Calma aí que daqui a pouco o nosso infectologista de plantão vai nos responder. Coloca a rede Descontão para mim, olha isso aí, ó, canela de velho. Gente, essa pomada é fantástica. É uma pomada que tira dores a 1000. Olha o preço, R$ 9,99. Tem alguém aí na sua casa com dores, amigão? Então vai na rede Descontão, subida para o mercado municipal. É novidade nas promoções. Amanhã nós temos uma outra, né? Amanhã nós vamos ter uma outra promoção aqui da rede Descontão. Girando, giro de notícias, a história da mensalidade. Tem muita gente preocupada, porque tem vencimentos, tem muita coisa vencendo. E como é que fica a mensalidade escolar do seu filho? Veja, Giro de Notícias traz essas e outras informações. Põe no ar. Por conta da suspensão das aulas, surgem dúvidas quanto ao pagamento das mensalidades escolares. De acordo com o PROCON, as instituições podem oferecer aulas presenciais posteriormente, com a modificação do calendário escolar e férias. Uma vez adotada esta medida, não é obrigatória a redução da mensalidade, mas caso a instituição adote aulas à distância, o valor deve ser proporcional à redução de custos fixos. O PROCON lembra ainda que a mensalidade deve ser paga, senão pode ser caracterizada quebra de contrato. O Sindivarejistas de Linhares orienta a população quanto à elevação de preços sem justa causa nos supermercados do município. A Associação Capixaba de Supermercados, o Ministério Público Estadual e o PROCON do Espírito Santo assinaram um acordo visando a garantia do equilíbrio dos preços. O consumidor que se sentir lesado deve manter a nota fiscal do produto em mãos e pode fazer uma denúncia ligando para o número 3372-2129 ou 3372-3161. E foi inaugurada a farmácia básica da Unidade de Saúde do Residencial Rio Doce. Serão distribuídos tanto remédios básicos quanto remédios controlados. Os atendimentos serão de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. A unidade conta ainda com um profissional farmacêutico. Muito bom. Gente, olha, quero trazer informações importantes para quem tem parente preso, está cumprindo pena no presídio da cidade de Linhares. A notícia que eu vou trazer agora é de suspensão de visitas. Dr. Oswaldo Ambrosio Júnior, nosso advogado criminalista, ele abordou o assunto na semana passada, trazendo uma preocupação grande. Você já pensou? A gente não quer nem pensar, mas vamos lá. Já pensou se dá caso de coronavírus num presídio? Imaginem como é que seria isso. Então, as autoridades estão se adiantando porque não há casos, para não ocorrer mesmo e para não criar aquele burburinho desnecessário, mas também para não superlotar as nossas unidades de saúde, que estarão atendendo por causa do coronavírus. As visitas estão suspensas. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Propusemos a restrição de visitas, ou seja, o impedimento de visitas, para proteger a vida dos servidores públicos que estão nas unidades penitenciárias, nos presídios, também a vida dos internos e dos visitantes.
nós temos mais de 24 mil presos. Então imagina o efeito dessa propagação dentro de uma cadeia, em que os cidadãos lá, os criminosos, estão confinados, então seria um ambiente extremamente propício à difusão do coronavírus. Nós então propusemos essa restrição e o impedimento da visitação, e essa medida foi recentemente acolhida pelo governo do estado. Nós recebemos essa determinação como uma medida positiva, porque ela preserva a saúde de todos, preserva principalmente a incolumidade física e traz benefícios para toda a sociedade capixaba. Pois é, esse é o deputado estadual Lorenzo Pasolini, dando essa informação. Portanto, olha, não tem visita, a visita está suspensa. Isso é para te preservar, para quem vai na visita, e preservar o preso, além dos funcionários que estão lá. Tem que ter uma atenção gigante com isso aí. O Francisco Tô está sempre nos acompanhando, eu quero abraçá-lo, viu, amigo? No isolamento social. Daqui a pouco de volta, um infectologista conversa com o programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Gente, eu vou falar com o Fernando Axê, ele representa a Sociedade de Infectologistas aqui do Estado do Espírito Santo. Vai nos ajudar, vai te ajudar aí em casa. Atenção, Soretama, eu vou falar sobre o Soretama também, eu posso, né, produção? Doutor Fernando, tudo bem? Bem-vindo ao programa Ronda. Boa tarde, agradeço o convite. Bem, antes de falar a respeito diretamente sobre Soretama, eu vou responder a algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. O Carlos Rampinelli está perguntando, sou de Quartel de Cima, e ele quer saber, doutor, o seguinte, por que a demora em saber dos casos suspeitos, se o cara está com vírus, se não está com vírus? Por que essa demora, hein? Então, Carlos, é o seguinte, a gente ainda existe um gargalo muito grande na realização dos testes. Quer dizer, a gente colhe os exames dos casos suspeitos, né, e manda para o LACEN. Só que o LACEN ainda não consegue dar conta de todos, visto que eles têm que fazer exame do estado inteiro. Só existe essa referência no estado para a gente fazer, a não ser alguns laboratórios particulares que também já estão fazendo isso daí. Então, por isso que tem que ter esse prazo, que vai até 14 dias, né? Se eu não estou enganado. Não, então, o teste aí depende da resolutividade deles lá. Depende, mas o resultado... Até onde eu sei, eles têm feito 300 testes dia lá no LACEN. Uhum. E a capacidade vem aumentando ao longo desse contexto, né? Muito bem. Deixa eu responder mais um aqui, tem um monte de gente querendo saber. Bom dia, eu estou querendo saber o seguinte, quem pega o Covid-19 corre o risco de pegar de novo? Então, os estudos que estão sendo feitos aí, até houve uma reportagem recente dos virologistas, né, lá de São Paulo, eles estão falando que essa primeira infecção já confere imunidade a esse vírus. Então, a chance de pegar de novo... não existe. Não existe. A princípio. A princípio, não. Tem que ficar de olho na China, né? Porque lá na China é onde tudo acontece. Os caras pegaram, agora já tem uma nova infecção lá, novos casos. Há né? controvérsias, porque assim, não quer dizer que a pessoa tem o PCR positivo na orofaringe, né, lá na frente, depois de sarar da infecção. A gente sabe que os pacientes mais graves, que ficam muito graves, eles podem exalar o vírus por mais tempo, né? Só que às vezes fica o PCR positivo, quer dizer, tem material genético do vírus na orofaringe, mas não significa que o vírus está viável para poder contaminar outra pessoa. Muito bem. O França eu já disse que está bem ligado. E essa da idosa, que eu até falei, que eu adiantei essa. Bom dia, eu queria saber... né, a minha mãe, né, tem 75 anos, é isso, né? Ela é uma idosa, eu gostaria de saber se ela deve usar máscara todo dia, toda hora. Como é que seria isso, hein? Então, é importante a pergunta, acho que é dúvida de muita gente, principalmente esse pessoal do grupo de risco de ficar grave. Não é vale lembrar, né, que não é o grupo de risco para pegar a doença, é o grupo de risco que pode complicar mais se pegar, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde endossou a utilização de máscara para todas as pessoas na comunidade, em havendo contato social, a necessidade de sair de casa, tal. Então, máscaras caseiras e não máscaras profissionais, né, que devem ser usadas só lá no contexto nosso, lá da área da saúde mesmo. Muito bem. Deixa eu perguntar à produção se nós temos aí os números da cidade de Linhares, do último boletim.
Nós temos aí, gente? Se tiver, coloca o gráfico no ar. Eu estou achando muito interessante essa divulgação rápida aqui da cidade para mostrar aos moradores o que já é resultado dado pelo LACEN e colocar todos a par, né? Olha isso aí, ó. Nós temos 188 casos aqui, casos confirmados são 8. 89 já foram descartados, mas ainda há 91 suspeitos, ou seja, vem resultado por aí e esse número há uma chance muito grande de aumentar. Agora, olha que interessante, casos curados clinicamente são 3, casos em isolamento, onde as pessoas estão sendo monitoradas, são 4. Tem um caso onde a vítima do vírus está internada e nós não tivemos aqui ainda óbito. Doutor, vendo esses números, significa dizer que toda a estratégia montada para Linhares está seguindo um script, ela até agora está atendendo, está dando certo, esses números, eles mostram o que nós estamos fazendo e é bom o que nós estamos fazendo? Pois é, eu acho que Linhares se antecipou bastante, principalmente naquela questão do fechamento das escolas, que acho que foi a principal atitude que o governo municipal tomou e parabenizo eles por isso. Né? Mas eu tenho visto e há relatos, né, que o pessoal está começando a dar uma relaxada nessa questão do isolamento social. E nessa fase, eu acredito que seja mais importante até que no começo. Por quê? Porque a gente teve transmissão local, a gente teve transmissão até comunitária do vírus. Então, esses casos que semana passada estavam, né, transmitindo, essa semana e na próxima vão chegar para a gente. Vão aparecer. Entendeu? Então, é muito importante que a gente não amplifique isso daí, porque os casos positivos podem transmitir, o que a ciência diz é para pelo menos 3 pessoas. E cada uma dessas 3 vão transferir para mais 3. Então, o funil é muito grande, né? Abre um leque muito grande de possibilidade. Muito rápida, né, doutor? Sim, sim. É por isso que tem estados que vão entrar no índice de infestação e quase que incontrolável. Caso do Ceará, por exemplo, eu acredito, o Ceará está entrando nessa. Incontrolável, porque teve a comunitária, né, como nós estamos falando aqui. Mas como é que o senhor analisa essa semana? A semana é muito importante, os infectologistas estão falando muito nisso. Não pode relaxar o isolamento social, então? Exatamente. Assim, não é eu que estou falando, né? O Ministério da Saúde, todo mundo tem colocado. Não é político, não é político, não. Eu sou apolítico. Isso é bom. Mas o importante é que essas próximas semanas a gente continue mantendo aquilo que a gente tem feito, né? Para tentar fazer com que a gente consiga achatar a curva, aquela questão toda e tentar levar o troço mais em banho-maria. Muito bem. E eu disse que ia falar de Soretama, eu vou fechar com Soretama. Me chegou aqui agora que a Caixa Econômica está aberta. Alguém me perguntou aqui, Zé, e bancos? Caixa Econômica está aberta, querido? Está. Só que tem um problema lá. A informação que nós temos é que tem uma fila. Tem uma fila gigante na Caixa Econômica. E parte do comércio está abrindo hoje. O que o senhor diria para essa comunidade? Gente, olha, abrir o comércio não quer dizer que você está liberadão, vamos lá, vamos lotar o centrão da cidade, ficar todo mundo bonito. Não é nada disso. Então, fila na Caixa Econômica, você acha que as pessoas estão mantendo a distância que é recomendada, de pelo menos 1 metro, 1,5 metros? Usando uma máscara, de repente? Eu não fui lá ver, né? Mas eu acho pouco provável. Então, a questão do comércio, né? Tá podendo abrir loja de chocolate. Beleza. Mas você acha que o vizinho da loja de chocolate vai ficar fechado nessa circunstância? Então, aí a gente começa a correr risco demais. A população de Linhares começa a correr risco demais. Será que não dá para comprar chocolate pela internet? Fica por telefone, né? Doutor, deixa eu fechar com Soretama. Atenção, comunidade soretamense. Eu vi umas manifestações de rede social de gente que dizia o seguinte, não é tão assim. Você precisa ter fé, né, e tal, e não se preocupar com esse negócio aí, essa coisa de ficar desesperado, isso não pode acontecer e tal, não sei o quê. Saí daqui com o meu carro e fui até Soretama, claro, né, todo resguardado. Gente, eu vi essa população toda nas ruas. Teve feira livre em Soretama. E Soretama, doutor, tem uma situação lá que é muito interessante, que tem uma investigação de transmissão comunitária lá. Tem casos confirmados. E isso pode vir a resultado prático
né, confirmado pelo LACEN, daqui a alguns dias. É uma situação que preocupa, principalmente vocês que são infectologistas? Preocupa demais, tá? Principalmente porque os casos confirmados de transmissão comunitária, significa o quê? A gente não sabe de quem que essas pessoas pegaram, esses casos são do comércio. Imagina só como é que isso daí não pode ter amplificado, né? Os casos lá... O resultado só sai daqui a pouco, então, né? Uns 10 se foi dias. semana passada, pelo menos 7 a 14 dias depois, essas pessoas estão transmitindo. É lógico, 2 precisaram ser internados, né? E estão em isolamento domiciliar. Mas e até então? Não é mesmo? E onde essas pessoas tiveram? Com quem que elas tiveram contato? Não é foram isso? no pronto-socorro, né? Será que lá tomaram os cuidados? Quer dizer, tem, assim, eu acho que Soretama devia prestar mais atenção naquilo que a gente está dizendo, até porque lá eles não têm hospital, né? Então vai sobrecarregar ainda mais o hospital municipal de Linhares. Detalhe importante esse. Se Soretama, Deus livre e guarde, mas dá um surto, isso vai cair exatamente no colo da cidade de Linhares. Sim. E aí nós temos um número de leitos aqui, a cidade está se preparando para cuidar dos seus casos, está divulgando boletim, conversando com a comunidade. Imaginem, tem um município de Soretama agora que vocês vão ter que cuidar aí. Aí o negócio fica sério, demais, muito sério. Então, o recado é, comunidade Soretama, também procure entrar no isolamento social. É isso. Com certeza. Qualquer cidade do Brasil, né? Hoje em dia, a recomendação é essa. Muito bem. Doutor, obrigado por ter vindo ao programa Ronda, ter dado essas informações que são tão importantes para nós. Valeu. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Gente, começar a semana muito séria de isolamento social mais uma vez. Voltar ao comércio, parte dele, e com horários inclusive especiais, não quer dizer que você vai lá para o centro da cidade, vai chapar o comércio e vai sair do seu isolamento, não. As próximas semanas serão importantes no combate ao coronavírus. Amanhã de volta aqui no programa Ronda da Cidade. Conto com você, até lá, tchau, tchau.